será ensinado, que é o certo. Só que eu não tinha me atentado a isso, porque também é uma coisa muito nova, né? Mas aí já sabendo disso, esse errozinho a gente corrige. Hoje é a lição 2, né? Graças a Deus. O tema da lição de hoje é o fracasso de Israel em representar o reino de Deus. Vou falar sobre esse assunto hoje, certo? E vamos ler aqui o texto bíblico, para quem quiser aí acompanhar. O livro de Romanos, capítulo 2, do versículo 17 ao versículo 24. Romanos, capítulo 2, do versículo 17 ao versículo 24. Em nome de Jesus. E aí, os versículos 2, 17 a 24. Consequentemente, esses versículos que era para vocês terem dessa semana, eu vou também passar para vocês lerem também ele, tá certo? Como são poucos versículos, vocês vão ler também eles e vão ler o dessa semana também. É bom que vocês leiam a Bíblia. Romanos 2, do 17 ao 24. Todos encontraram? Amém. Vocês entenderam o que eu falei? Os que era para vocês terem realmente lido essa semana, eu vou passar hoje também. Vocês vão colocar em dias, em 1 ou 2 dias, que é pouco versículo. E vou também passar o que é dessa semana realmente para vocês lerem os conforme dias, certo? Diz assim a palavra do Senhor: eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus. Versículo 18. E sabeis a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei. E confia que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas. Instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da vontade da lei. 21. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abomina os ídolos, cometes sacrilégios. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Amém. Só até o 24. Esse vai em Jesus. Vamos falar aqui, vamos ler aqui a meditação. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. E isto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, no plano original de Deus, o Senhor tinha um projeto para Israel, né, que era que Israel, a nação escolhida por ele para representar diante de todas as outras nações o que era um povo governado por Deus. Israel fracassou. Israel, por suas corrupções, pecados, rebeldias, fracassou em representar o reino de Deus como uma nação escolhida, separada, uma nação dirigida pelo rei que era Deus, né? Consequentemente, o povo começou a pedir um rei, né? Aí Samuel disse: Senhor, o povo está pedindo um rei. Aí Deus disse assim: pois lhe unjas um rei, porque eles não estão te rejeitando a ti, estão rejeitando a mim, né? Então aí foi que começou a desgraça, porque Deus não queria que nenhum rei reinasse sobre Israel. Deus queria era que ele mesmo fosse o rei de Israel, né? Então Israel fracassou nesse negócio, e hoje, em Cristo, não tem judeu, não tem grego, não tem servo, não tem livre. Todos, de todas as nações, são um só em Cristo. Todos. Não há mais a nação escolhida, não.
Israel continua sendo a nação que Deus escolheu lá. Porém, não tem diferença entre eles e nós. Hoje em dia, não. Cristo veio, se sacrificou, né? Não podemos ter a noção de perder o respeito pela nação de Israel. A Bíblia diz que nós temos que orar pela paz de Israel, de Jerusalém, porque a nação que Deus escolheu, foi por eles que veio a salvação, foi deles que veio a salvação, foi deles que iniciou-se tudo. Se não fosse por causa deles, não estaríamos aqui, porque Cristo veio deles, né? Porém, entendendo que não há diferença mais, a mesma graça que eles têm que buscar, nós temos, e o mesmo céu que, se eles buscarem Jesus, nós também vamos. É a mesma coisa. É o equilíbrio, sabe? Eu estou tentando aqui ensinar o equilíbrio. Nem desmerecer eles, e nem também pensar que eles são mais especiais do que nós, porque Paulo diz: não há cego, não há livre, não há grego, não há judeu, né? Todos são um em Cristo Jesus. Amém? Então vamos falar basicamente sobre isso hoje. Tá um silencinho porque eu estou gravando, já ia atrapalhar. E aí eu estou já gravando juntamente aqui com esse discipulado os videoaulas, né? Quando for enviar para os irmãos, eu já vou cortando e já vou enviando, né? Porque aí não acontecer de precisar gravar 2 vezes, porque aí às vezes o Senhor vai dando um entendimento diferente depois, e aí eu não falo a mesma coisa que eu falei lá, aqui eu falo lá. Às vezes é um entendimento diferente, porque cada vez que a gente medita na palavra, eu pelo menos, se eu pregar hoje um texto bíblico aqui, amanhã se eu pregar o mesmo texto bíblico, eu prego tudo diferente, porque Deus dá todas as palavras diferentes. É impressionante isso aí. Por isso que a Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova a cada manhã, não tem repetição. Então, para ficar uma coisa para todo mundo, vou gravar logo aqui. Eu espero que dê certo. Faz esse teste, né? Amém? Vamos lá. Vamos ler aqui, isso, a tradução. É para si, né? Comentário, introdução. Mesmo tendo visto a humanidade virar-lhe as costas em franca rebelião, o Criador não desistiu de nós. Isso a despeito de o Senhor reconhecer que a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Na realidade, o que a palavra de Deus relata em toda a sua extensão, desde o Antigo até o Novo Testamento, é a incessante misericórdia divina procurando resgatar a humanidade caída. Nessa segunda lição, veremos o desenrolar do plano divino, sobretudo no período bíblico, e como Deus, mesmo diante da rebelião humana, não desiste de propiciar meios de resgatar. Então nós vamos ver as diversas tentativas de Deus diante da rebelião do povo, de lhe dar outra oportunidade. Israel se rebelou, principalmente no período dos juízes, né? Um período de aproximadamente 400 anos, em que o povo de Israel foi subjugado ao período dos juízes. Foram 13 juízes, né? E Deus, cada vez que levantava um juiz, levantava uma nova oportunidade. Cada vez que Deus levantava um juiz, Deus levantava uma nova chance para o povo se arrepender dos seus pecados. Mas sempre durante os 13 juízes se repetiu. O povo levantava, se convertia e depois caía de novo. O povo levantava, se convertia, Deus operava, livrava, dava vitória e novamente caía na opressão dos midianitas, né? Enfim, foi basicamente esse tempo aí que aconteceu essas coisas. Vamos falar sobre o dilúvio. Deus chama Abraão. O dilúvio. Primeiro ponto, primeiro tópico, primeiro subtópico. Séculos depois de a humanidade representada pelo casal ter pecado e caído, né? A gente iniciou sobre o casal. A Bíblia informa que a rebeldia e a afronta contra Deus atingiram proporções inimagináveis. Ou seja, o pecado tomou conta da raça humana de uma tal forma, depois de Adão e Eva ter caído, que foi uma coisa assim tão tremenda que vocês vão ver aqui. O que foi que aconteceu com Deus? Tão crescentes foram as manifestações de rebelião que o Criador arrependeu-se de ter criado a humanidade, viu? E resolveu julgá-la de forma drástica. Sim, Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Gênesis 6 e 6 que diz:
E arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem que o criara. Ou seja, por quê? Por causa do pecado. Deus não criou o ser humano para ter trilhado um caminho que resolveu trilhar. Então Deus se arrepende, né? E vai ter consequências. Olha só. Em outras palavras, ele decidiu destruir a humanidade do mundo antigo. Amém? Mesmo assim, conforme já foi dito na introdução, o Criador não desistiu da raça humana, pois, a despeito de todo o pecado do mundo de então, ele encontrou em Noé alguém que o temia, isto é, respeitava, sendo uma pessoa justa e reta que procurava ter intimidade com o Criador. Deus decidiu destruir a humanidade, mas não desistiu da raça humana. Ele queria restaurar, ele queria limpar da face da terra todo o pecado. E a única forma de fazer isso era destruir os seres humanos. Só que Deus disse assim: eu não vou destruir a raça humana toda. Eu vou procurar na terra todinha e vou ver se eu acho alguém que me tema. E ele achou Noé. Todos nós conhecemos a história de Noé, né? Um homem temente, que respeitava a Deus, um homem que não se corrompeu, um homem fiel. Ele temia ao Senhor, a Bíblia diz, né? E aí, inicia-se aí. Ainda que Deus tenha determinado o seu juízo sobre o mundo, ele usou Noé não apenas para construir a arca que protegeria a este e a sua família, mas também o levou para pregar e anunciar o tal juízo à humanidade, oferecendo a todos a chance de se arrepender, salvando-se da catástrofe iminente. Como se sabe, apenas Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas noras, sobreviveram, e assim a terra foi repovoada, dando continuidade à raça humana. Então, como foi basicamente a história de Noé? Para quem não sabe muito e para quem acha que sabe, mas eu vou dar uma passeada aqui por ela. Certo? Como nós lemos, o mundo estava em pecado. Mas não era pouco pecado, era tão pecado que chegou a subir na narina de Deus, tanta podridão de pecado na raça humana. Era homem com homem, era mulher com mulher, era homem com animal, enfim. Eu vi já sobre muitas coisas terríveis. Corrupções, enfim. Eu disse, eu vou desistir do homem, vou acabar com a raça humana. Mas eu quero procurar uma pessoa que me entenda, que através daquela pessoa eu vou levantar uma nova geração. Uma nova terra. Vou tirar da face da terra tudo aquilo que não presta. A Bíblia diz que Deus diz assim: Noé, eu achei você mesmo. Vou te dar as características. Tu vais construir uma arca de madeira de golfe. Vou te usar, te dar cada centímetro, cada tamanho de cada madeira. Tu vai fazer. Noé não era carpinteiro, não sabia como é que fazer nada. Mas Deus foi ensinando a ele a fazer uma arca gigantesca, né? Uma arca que só de altura era um prédio de 3 andares. Muito grande, né? 3 andares. O tamanho dela, se eu não me engano, porque eu não tenho anotado essas características, mas não são muito importantes, né? Se a pessoa quiser se aprofundar mais, vocês vão ler durante a semana a história de Noé, enfim. Mas sobre o assunto não é muito importante saber tamanhos, não. Mas acho que era 90 metros de tamanho, muito grande, uma arca gigantesca. E disse Deus: de cada espécie de animal da terra, tu vai tirar duas de cada espécie. 2 de gado, 2 de fulano, 2 de ciclano, de cada coisa. Né? E aí Noé fazia e o povo zombava. Noé disse assim, o povo disse assim: para que tu vai fazer isso aí? Não, porque Deus vai mandar um dilúvio sobre a terra e vai acabar com a raça humana. Aí o povo dizia: tá ficando doido. Tá ficando doido, não tem isso. Tudo bem, ele continuou fazendo a arca dele lá. Colocou 2 espécies, 2 animais, 2 casal de cada espécie, né? Na verdade, um casal de cada espécie. Colocou tudo ali dentro. Ele, sua esposa, os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as mulheres destes. Ele fechou por fora, por dentro com betume, Deus fechou por fora. E começou a chover. Encheu a terra.
encheu tanto a terra, que a Bíblia diz que a arca subiu. E Deus, para garantir que a terra não ia sobrar nada, irmão, Ele mandou tanta água, mas tanta água que cobriu os montes. Foi muita água, 40 dias de chuva, mas foi para acabar mesmo. Não sobrou, a Bíblia diz, nada. Nada, se acabou tudo. 120 dias ficou as águas sobre a terra. 120 dias. Se você tem ideia. Meu Deus. E aí vai, começando por aqui, vai. A Torre de Babel, ponto 1, subtópico 2. Estou falando sobre cada tópico, a história do que cada um tem que estar pedindo aqui. Eu digo falar do dilúvio, falei do dilúvio. Agora eu vou falar sobre a Torre de Babel. Né? Não é possível saber quantos séculos se passaram para que a terra fosse repovoada. Não se sabe. O fato é que a humanidade desenvolveu apenas uma língua e a comunicação se fazia sem limites. Todo mundo se entendia. Não existia inglês, chinês, japonês. Era bom que não tivesse existido chinês, né? Mas tudo bem. Mas enfim, vocês estão entendendo, né? Uma só língua. Tá certo? Uma só língua. Isso, porém, longe de criar um mundo melhor, fez com que a humanidade intentasse recriar o paraíso através da ostentação. O próprio Criador percebeu que a maldade que havia no coração da humanidade não levaria aquele projeto da construção de uma torre a bom termo. Sua construção serviria para distanciar a humanidade ainda mais de si e do Senhor. Deus, por isso, Criador, novamente, por amor e compaixão, fez com que surgisse a diversidade de línguas, levando-os a espalharem-se por toda a terra. Vamos ler aqui Gênesis 11, do 2 ao 6. Pega aí, Gênesis 11, do 2 ao 6. Abre para mim, por favor. Então, agora, a Torre de Babel. Quem sabe quem é que está na Torre de Babel? Vai. Mais ou menos, então não sabe. Então diz. Sabe? Não. 11, 12 ao 6. Sabe a Torre de Babel? História? 11, do 2 ao 6. Olha, confusão das línguas. Enfim, aqui já vai começar falando sobre o projeto dos homens. Olha só. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale. Isso aqui foi logo que o povo começou a se espalhar. Né? Só que eles não queriam ficar longe um do outro. Eles ficaram perto. Né? Aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinai e habitaram ali. E disseram uns aos outros: façamos tijolos e queimemos-los bem. E foi-lhes tijolo por pedra e betume por cal. Na terra onde eles moravam, né, não tinha tijolo e nem cimento. Então eles pegaram, no lugar de tijolo, colocaram a pedra, e no lugar do cimento fizeram cal, para mesmo assim dar um jeito de fazer o que eles queriam. E disseram: edifiquemos nós ali uma cidade e uma torre cujo cume toca os céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Olha aqui o projeto, né? Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é único, todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma a língua do outro. Então, qual era basicamente a história? Um povo que habitava naquele vale intentou fazer uma torre tão alta, mas tão alta, que o cume, diante que eles falavam, tocasse o céu. Ou seja, claro que ia tocar o céu, mas uma torre extremamente alta, para dizer que aquilo significava Deus para eles. Vocês estão entendendo? Aquilo era uma afronta direta a Deus. E está aqui, ó, o nosso Deus é isso aqui, ó. Ele diz: ele pomos um nome, ele diz, lhe coloquemos um nome, para que não nos confundamos e nos espalhemos. Ou seja, eles queriam criar uma torre para mostrar para Deus que o Deus deles era aquela torre. Era basicamente isso. Deus olhou,
e estava vendo ali, porque eles estavam construindo uma cidade, construindo um negócio, aí fizeram aquela torre. Deus disse assim, olha, os filhos dos homens estão fazendo uma torre que diz eles que quer tocar o céu. Não tem restrição para fazer tudo que eles estão fazendo, eles são livres. Desçamos e confundamos a sua língua para que se espalhar. Porque Deus é Deus e Ele não divide a glória dele a nenhuma. Nunca dividiu e nunca vai dividir. A glória é de Deus. Não é minha, não é de ninguém. É de Deus. E ele diz, eu sou o único que é grande. Ninguém pode querer se igualar a mim. Aleluia. E aí, a Bíblia diz que o Senhor começou a confundir a língua deles. Né? Aí, as pessoas que se entendiam, não se entendiam mais. Um começou a falar de um jeito, outro começou a falar de outro. E aí eles se espalharam, porque não se entendiam como é que ia ficar um perto do outro. Foram para um lado, um para o outro e outro para o outro. Isso foi a Torre de Babel. Confusão das línguas. O povo tinha uma só língua, mas pelo intento maligno dos seus corações, Deus espalhou tudo através das diversas línguas. Né? Torre de Babel. Agora vamos falar de Abraão, a chamada de Abraão. Tópico 1, subtópico 3. O texto bíblico informa que da família do filho primogênito de Noé, Sem, nasceu Abraão. Habitante da terra de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, Abraão, não é Abraão, é Abrão. Abraão é depois. Saiu com destino a Canaã e, sem conhecer a Deus, foi chamado pelo Criador para peregrinar por fé definitivamente a uma terra desconhecida que posteriormente prometeu o Senhor seria dada aos descendentes do patriarca. Na verdade, a primeira grande promessa que o Criador fez a Abraão foi justamente de o fazer dele uma grande nação. Embora pouco se reflita acerca de o porquê de Deus ter feito essa promessa ao patriarca, é importante observar que ele tinha o propósito de que a partir da família de Abraão se formasse uma nação que seria a fonte de bênção para o mundo todo e não apenas uma bênção, e não apenas para si mesmo. O texto diz que Abraão seria uma bênção para que nele, isto é, em sua atitude de crer, fossem benditas todas as famílias da terra. Talvez pelo fato de o próprio Abraão, que significa pai exaltado, não ter entendido é que Deus mudou o seu nome para Abraão, que pode ser traduzido para pai de uma grande multidão. Apesar de o foco de nossa reflexão não ser o milagre de o casal ter tido um filho em sua velhice, é digno de menção que o cumprimento da promessa de fazer de Abraão uma grande nação só pode tornar-se uma realidade porque o Senhor permitiu que Sara, idosa, estéril, concebesse Isaac, o filho da promessa. Então, o início desse primeiro tópico, desses 3 subtópicos, é te dar uma visão mais clara do que foi o início, logo depois de Adão e Eva terem pecado. Como se a gente deu no início, não se sabe quanto tempo durou para que a terra começasse a ser povoada e se tornasse terra de novo. Mas sucedeu que o povo pecou, Deus mandou o dilúvio, escolheu em Noé um povo que temesse a ele, né? Logo depois, o povo novamente, porque assim, desde que Adão e Eva pecaram, embora Deus tenha limpado a terra, o mal continuou dentro do coração do homem. Deus queria limpar para dar uma facilitada, porque era muito. A terra toda estava em pecado. Tanto é que Deus só achou em Noé um que temesse a ele. Mas só que da descendência de Sem, que é filho de Noé, Deus chama Abraão. Entendamos que Deus só chamou Abraão porque o povo novamente, lá na Torre de Babel,
decidiu pecar contra Deus. Aí o que acontece? Deus chama Abraão, inicialmente, significa pai exaltado. Abraão não entende o propósito de Deus. Deus muda o nome dele para Abraão, que diz pai de uma grande multidão, e diz: em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, Deus estava escolhendo Abraão para, através da descendência de Abraão, fazer a sua nação de novo. E não do povo rebelde. Porque de Cã e Jafé nasce um povo rebelde. De Sem, que vem Noé, Abrão, nasce a nação de Deus. Então, iniciou-se essa divisão. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Então, o propósito, basicamente, desse primeiro ponto é de falar isso. Né? O início do que aconteceu depois de ter o homem pecado. Porque no início a gente falou, a primeira lição, a gente falou sobre o pecado, o início. Mas o que aconteceu depois? É isso. A gente está começando a falar. Amém? Dúvidas do primeiro ponto? Para mim começar o 2. Dúvidas? Pode perguntar. Ah, não entendi o que foi a Torre de Babel. Ah, não entendi. Eu acho que vocês sabem, porque apesar de eu não pregar muito aqui sobre isso, mas eu não tenho muito conhecimento. Alguma dúvida? Posso continuar com 2? Posso? Posso? Irmã Sônia? Vocês não ficam com dúvida. Porque se estiver com dúvida, aí eu não vou falar e a aula não rende para vocês. Posso? Eu entendi que toda a vida de Deus, ele sempre separou e toda a vida que o mal precisava juntar, né? Na época de Noé, aí separou Noé. Aí na Torre de Babel já estava todo mundo junto de novo, já estava fazendo uma coisa para ficar tudo junto. Aí tirou Abraão e separou. Toda a vida ele tem separado, né? E sempre a razão era o pecado. É impressionante. O povo se reuniu e o povo se reunia de pecado. Qual foi o pecado da Torre de Babel? O povo queria fazer um Deus para ele mesmo. Você entende isso aí? O povo não aceitava que Deus era Deus. Eles queriam fazer do torre o Deus deles. Lá na frente de Moisés, vocês vão ver, o povo fez um bezerro de ouro. E muitas outras coisas que o povo faziam para ser seus deuses. Aí vem a doutrina egípcia, em que o povo adora a lua, adora tudo. A terra, o sol. E no egípcio os egípcios são os que têm mais diversidade de deuses. É muitos. Vamos lá. A formação do povo santo e do reino sacerdotal. Então vocês entenderam, né? Inicia-se agora a formação da nação de Deus. Do povo que Deus escolheu, né? Jacó e Esaú. Olha só. Meus irmãos. É interessante e curioso notar. Mas se você quiser cortar o vídeo